Pergunta legal aqui da Renata Rocha. Ela Uhum. falou: hoje vi um analista falando que comprar Bradesco é cilada. Eu não concordo. E você concorda? Comprar Bradesco é cilada? Eu não acho que é cilada. Bradesco não é um banco ruim, tá? Na minha opinião, tá? Não é um banco ruim. Eu já tive, inclusive, na carteira. O problema é que eu volto àquela máxima que eu sempre falei aqui em todos os podcasts que eu venho. O meu capital é finito. Eu preciso alocar ele da forma mais inteligente possível, de acordo com a minha estratégia, de acordo com o meu horizonte de tempo. Na minha opinião, para ser bem sincero, o melhor banco para se alocar numa estratégia de previdência que eu quero receber dividendo é o Banco do Brasil. Não é à toa que eu tenho esse banco. Ah, Bruno, mas e Itaú? Itaú não é melhor que Banco do Brasil? Historicamente, Itaú é melhor do que Banco do Brasil em termos de rentabilidade e lucratividade. Isso é um fato. Porque Itaú... Então, o dividendo por ação ele é muito baixo também. Então, o bom do Banco do Brasil, qual que é? Um payout alto, um nível de lucratividade bom nos dias de hoje e um cronograma de dividendo muito mais previsível do que o Itaú. O Banco do Brasil divulga todas as datas, por exemplo. Data com, data de pagamento, tudo. Você tem tudo lá via fato relevante. Então, isso traz uma segurança maior para o investidor de renda, diferente do Itaú. Ah, mas e Bradesco? Bradesco também paga dividendo. Qual que é o grande problema? Qual que é a grande diferença? É um banco mais arriscado. Tem mais a lucrar, né? Não, tem o Bradesco, por estratégia, assim como o Santander, quando eles cresceram a carteira de crédito, isso de fato é muito bom em cenários macro favoráveis, porque você acaba crescendo uma carteira de crédito mais arriscada e, portanto, você cobra um juros mais alto, e aí você acaba ganhando mais. Qual que é a contrapartida disso? Quando a gente viu agora um cenário macroeconômico desfavorável, e você viu, por exemplo, a taxa de juros subir, a inadimplência subir, o que aconteceu com o balanço do Bradesco? Foi enturrado de provisão e a lucratividade foi para baixo. Então é isso que aconteceu com o Bradesco e o Santander. Significa que os bancos vão quebrar ou que, não vale a pena? Claro que não. São dois bancos de história pra caramba. São dois bancos bons. Agora, é uma recuperação que vai ser gradual. Então o dividendo daqui 6 meses, daqui 1 ano não vai ser bom. Assim como o Santander. Significa que eu não tenho essas empresas? Bradesco, sim. Santander eu tenho. Nunca vendi. Não tô aportando no momento por uma questão de preço teto. Mas se fosse para escolher um banco, eu compraria Banco do Brasil. Banco do Brasil mesmo nesses preços? Hoje tá o quê? 47 e pouquinho? Deve estar uns 47 e pouquinho, mesmo nesses preços. Meu preço teto de Banco do Brasil é 49. Óbvio que, eu sempre falo isso pro pessoal que me acompanha, o importante é você olhar pro preço teto, que ele é a conclusão da sua análise. Portanto, se você não concorda com o seu preço teto, já tá errado. Porque se você tem um preço teto que você mesmo estipulou para você e fala, não, meu preço teto é, 10, a ação tá 8. Não, eu não vou comprar. Mas, seu preço teto não é 10? Por que você não tá comprando? Não, porque eu prefiro comprar abaixo de 7. Então, 7 é o seu preço teto. Se você não concorda com o seu preço teto, tá errado, na minha visão, a sua análise. Porque o preço teto é a conclusão dela. Aí, ok. Então, se o meu preço teto de Banco do Brasil é 49, até lá eu compro. Agora, quando que eu mais gostava de comprar o Banco do Brasil? Portanto, meus aportes eram mais altos. No começo do ano, a 32, 33 reais. Então, eu fazia aportes mais fortes lá. Continuo fazendo aportes hoje em dia, porque eu entendo que essa consistência do aporte é muito importante para a carteira, especialmente se é uma carteira nova, mas aportes mais fracos. Então, chutando números aqui, em vez de fazer um aporte de 5 mil direto, eu faço um aporte de 1.000. Só que eu faço, entendeu? Por quê? Porque eu garanto que eu tô comprando ações, eu garanto que meus dividendos vão ser recebidos à medida que as minhas ações vão sendo maior em termos de número, o dividendo vai ficando maior e eu vou reinvestindo aquilo. É muito mais importante do que eu só aportar a cada 1 ano, por exemplo. Por uma carteira iniciante. O pessoal fala, mas a Luiz Barsi não compra BB a 47. O Fábio Baroni não compra. E eu conversei com eles ao vivo e eu posso falar disso. Eles não compram, mas por quê? Porque já tem uma posição muito robusta. Eles podem se dar ao luxo. Carteira, né? Eles podem se dar ao luxo de não comprar agora. De esperar. Coisa, né? Não, justamente porque eles já têm uma posição grande e eles já estão recebendo dividendo. Agora, imagina pro cara que tá começando agora. Tem 10 ações. Se o cara ficar 1 ano para comprar mais 10 ações, ele perdeu o ano inteiro de dividendo, entendeu? Isso que é foda. Eu posso responder uma coisa que eu vi aqui? Claro. Acabei testando e vi aqui. Falaram qual que é a melhor ação para comprar quando é iniciante. E a grande verdade é que não existe uma melhor ação para comprar. Igual você me perguntou da Klabin, é a melhor da bolsa? Não sei se é a melhor, é uma boa empresa. O que eu fiz quando eu comecei que eu acho que é legal pro pessoal? Eu sempre, primeiro, entendi que diversificação era importante. Uma questão de risco. São 2 tipos de risco, o pessoal já sabe disso. Se não sabe, vai saber agora. Risco específico, risco de mercado. Risco de mercado não tem como você mitigar, o risco do mercado como um todo. Risco específico você vai mitigando ele à medida que você vai colocando ativos diferentes com correlação negativa na sua carteira.
Então, por exemplo, é comprar uma ação de elétrica e comprar uma ação que nada tem a ver com o setor de energia, por exemplo. Então aí você vai fazendo a carteira, né? Compra banco, compra energia, compra, sei lá, varejo, assim por diante. Varejo não, mas é só um exemplo. Então, à medida que você vai diversificando, você vai mitigando os riscos específicos. O que eu fiz quando eu comecei? Você tem pouco capital, não dá para você comprar 50 ações, você nem deveria mesmo comprar 50 ações, porque você não vai ter capacidade de avaliar elas. Mas logo no começo, eu escolhi começar com 3 ações de setores diferentes. Então, eu comecei com uma empresa de energia, eu comecei com uma empresa do setor de bancos ou do setor de seguros, aqui você pode escolher um ou outro, e comecei com uma empresa ligada a commodity. Então, quando eu comecei a minha carteira, o que eu tinha? Eu tinha Taesa, eu tinha Banco do Brasil e eu tinha Gerdau. Hoje, se eu fosse começar, eu teria Banco do Brasil, Taesa e Klabin, mas eu tive Gerdau lá no começo, quando eu comecei. Isso me trouxe uma tranquilidade de eu investir em 3 setores diferentes, em 3 empresas diferentes, que nada tem a ver uma com a outra, garantindo o dividendo e garantindo também o crescimento. Isso me trouxe paz de espírito. Então é assim que o investidor iniciante deveria pensar. Não é acertar uma empresa, é começar já diversificando, e aí à medida que o seu patrimônio for aumentando, você vai aumentando a quantidade de ações na carteira, até um número máximo, que aí você tem que estipular. Para mim, é 12. Por que eu cheguei em 12? Tem gente que fala de 8, tem gente que fala de 15. Eu cheguei em 12 porque eu falei assim, se eu sentar todos os meses para acompanhar uma empresa, no ano eu consigo acompanhar 12. Óbvio que eu não vou ter todos os meses para acompanhar uma empresa. Então, o máximo seria 12. O que eu tenho hoje? 8. E, na verdade, eu tenho um top 3, que são essas 3 ações. Então, mais acompanhar as 3, aí eu tenho 8, mas eu poderia chegar em 12. Se eu não me engano, tá num livro isso de 12 ações. Quem escreveu isso é uma boa ideia. Uma boa pergunta. Mas, se eu não me engano, tem até num livro essa explicação. As 12 ações, de um mês por ação e tudo mais. Tá num livro. Pô, agora eu não sei se... Não sei Esse quem aqui é por causa daquela diversificação máxima, né? Tem um estudo também falando que se você passar de 16 ações assim, sua carteira fica pulverizada, né? Então, eu não sei, eu acho que não foi o Markowitz que falou isso, eu não me lembro agora, mas tem um estudo falando que um número ideal é de 12 a 15, aí cada um vai fazendo. Aí eu falei, cara, então e quer se você saber? comprar uma holding, vale por mais? Pô, é uma boa Aí, pergunta. tá vendo? Eu pensei que era por causa dos 12 apóstolos, sei lá. Não. Sim, né? Não, Alguma coisa mais esotérica. 12 eu li isso num livro, um cara falando... Esqueci o livro, se eu lembrar eu mando nos comentários aqui depois. Mas é o cara falando, pô, se eu tivesse um mês pra cada uma das empresas, no ano eu conseguiria analisar 12, acabou. Em um mês você consegue fazer uma boa análise, você se debruçando todos os dias numa empresa. Então é basicamente isso. E cresce à medida que o seu patrimônio cresce. Então começa com 3, depois vai pra 4, 5, 6, até chegar ali nos 12, no máximo. Acho que é ideal. Tem fundo, por exemplo, que tem 20, 25 ações. Só que, vamos lembrar, o fundo às vezes tem 10, 15 analistas dentro para analisar. Uma pessoa sozinha, acho que vale a pena ficar menos ações. Diminuir. Mas não esquecer de diversificar, que é importante. E você sempre investe na bolsa? Tem alguma coisa fora da bolsa que você acaba investindo ou não? Invisto na minha empresa. Eu tenho a minha empresa, que é o meu canal, meus cursos, minhas paradas, que eu invisto nisso também. Sim. É a grana que eu coloco, eu ganho na empresa e reinvisto. É grana que eu ganho no trabalho, que sobra eu invisto também. Que é o meu empreendimento. Eu falo que é a parte do empreendedorismo que eu tô fazendo, Bruno. E tem o empreendedorismo na bolsa, que são as ações. Então são as duas coisas que eu acabo investindo, assim. Eu tenho um sonho, né, que também é, se eu tiver um capital muito grande no futuro, é de me tornar anjo investidor, que é poder ajudar as startups mesmo. Eu gosto, já fiz isso com o dinheiro dos outros, né, no Venture Capital. Dinheiro no alemão, lá maluco, gente boa, bilionário. Mas gostaria de ter o meu, de ajudar aquelas empresas que eu acredito. Tem assim. empresas que você acha que empresas que eu acho que tem potencial, que eu gosto das pessoas, que eu vejo espaço para crescer. Eu gostaria de investir e me tornar sócio daquilo, para no futuro ser remunerado também pelos dividendos e tudo mais. Então é o...